Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para revisar o conteúdo que cairá no nosso teste. Nesse teste eu vou cobrar um pouquinho a respeito de isomeria plana. Então, primeiro ponto aqui, o que são isômeros? Isômeros são compostos que eles possuem a mesma fórmula molecular, mas a organização dos átomos no espaço se dá de maneira diferente um do outro, tá? Então, quando eu tenho dois ou mais compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas o reagente se dá de forma diferente, eu tenho isômeros, tá? Só por conta, pessoal, dos átomos estarem organizados de forma diferente, eu posso ter propriedades diferentes desses compostos, aplicabilidades diferentes, às vezes funções diferentes, às vezes propriedades físicas ou químicas diferentes, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição diferente, tá bom? Então, pessoal, tem três tipos principais de isomeria plana. A primeira é a isomeria de cadeia. Então, vamos analisar aqui. Eu coloquei dois compostos diferentes. Então, a primeira pergunta que eu faço é: será que eles são isômeros? Então, para eu saber isso, o primeiro passo é conferir a fórmula molecular dele. Vamos ver? Olha esse composto. Quantos carbonos que ele tem? 2, 3, 4. Então, esse aqui, C4. Vamos contar hidrogênios. Quantos hidrogênios? 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Então, H8. E quantos oxigênios que ele tem? Esse oxigênio aqui da ponta. Então, a fórmula dele é C4H8O. Vamos ver esse de baixo. Quantos carbonos que ele tem? 2, 3, 4. Então, C4. Quantos hidrogênios que ele tem? 3, mais 3, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Então, H8 e esse oxigênio no final. Então, observa, eles têm a mesma fórmula, então eles são isômeros. Ele é isômero de cadeia por quê? Olha, vamos analisar a cadeia deles, a cadeia carbônica deles, pessoal, olha aqui. Esta cadeia carbônica aqui, ela é normal. Ela não tem nada além dela, né? Só entre os carbonos. Tem essa parte de fora, mas não tem carbono ali. Então, eu olho só para a cadeia carbônica. Então, essa é uma cadeia carbônica normal. Esta aqui, quando eu pegar a maior sequência de carbonos, eu tenho um carbono que fica para fora, né, da minha cadeia principal. Então, isso aqui é chamado de ramificação. Então, eu tenho uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Então, o que está diferenciando as duas substâncias dali é o tipo de cadeia. Porque, olha, ambos têm o C duplo O no finalzinho do composto. Então, significa que eles são aldeídos, têm a mesma função. O que está diferenciando é o tipo de cadeia. Por isso, são isômeros de cadeia. Outro tipo de isomeria plana aqui é a isomeria de posição, onde o que está modificando ali é a posição de uma dupla ou tripla ligação, é a posição do meu grupo funcional, tá? Então vamos olhar aqui. Aqui eu coloquei esses dois compostos, composto 1 e esse composto 2. Vamos ver se eles são isômeros, se eles têm a mesma fórmula. Aqui, 2, 3 carbonos, C3. Quantos hidrogênios? 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. E um oxigênio, C3H8O. Olha esse. 2, 3 hidrogênios, C3. Quantos hidrogênios? 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 3, 8. H8 e esse oxigênio aqui. Então, eles possuem a mesma fórmula? Possuem. Então, eles são isômeros. O que modifica é algo aqui na geometria dele, né? E eu observo que aqui, olha, meu grupo funcional está no carbono 1 e aqui meu grupo funcional está no carbono 2. Então, a única coisa que mudou foi a posição do grupo funcional. Então, por isso que este é um tipo de isomeria de posição, tá? Olha, eles têm a mesma função. Quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado, é um álcool. Então, ambos são álcool. E ambos têm o mesmo tipo de cadeia, ó. Cadeias normais, não são cadeias ramificadas. Cadeias saturadas, não possuem dupla nem tripla ligação. E cadeias homogêneas, né? Que só tem carbono e hidrogênio entre os carbonos. Professor, e esse oxigênio? O oxigênio está fora, não está entre os carbonos, né? Então, eu falo que é uma cadeia homogênea, tá? Então, isomeria de posição. Eu tenho um tipo de isomeria de posição especial, que é chamada
metameria, que o que varia é a posição de um heteroátomo ali na minha cadeia. O que é um heteroátomo? É um átomo que não seja carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, ó, este composto ele tem um oxigênio entre o carbono 1 e 2, e aqui ele tem um oxigênio entre o carbono 2 e 3. Então é uma isomeria de posição, que está mudando a posição do heteroátomo, que é o átomo que está entre carbonos. Só que eu dou um nome especial para esse tipo de isomeria, que é metameria, que é um tipo especial de isomeria de posição, ok? Pessoal, eu tenho também um tipo de isomeria plana, que é a isomeria de função, tá? Na isomeria de função, o que vai mudar é a função dos compostos, né? Então aqui eu coloquei este primeiro composto e este segundo composto. Vamos ver as fórmulas moleculares deles? Aqui, 2 carbonos, C2. Hidrogênios, 3 mais 2, 5 mais 1, 6. E o oxigênio lá, C2H6O. Aqui, 2 carbonos, hidrogênios, 3 mais 3, 6 e o O. Então, pessoal, eu tenho a mesma fórmula, então são isômeros. E observem o que muda. Esse aqui tem a hidroxila ligada a carbono saturado, então é um álcool. E esse aqui tem o oxigênio entre carbonos, que é um éter. Então, o que está mudando aqui é a função, tá? Eles têm o mesmo tipo de cadeia, que é cadeia aberta, cadeia normal, cadeia saturada, tá? Eu não posso verificar a posição, né? Porque são funções diferentes aqui. Então, o que sobra é esse tipo de isomeria, que é a isomeria de função. E eu tenho um tipo especial de isomeria de função que é chamado tautomeria, que é quando dois elementos eles têm uma estabilidade tão parecidas que em meio aquoso eles vivem em equilíbrio dinâmico, uma hora é um, outra hora é outra, eles ficam ali se coexistindo, tá? É o exemplo deste composto, ó, que aqui eu tenho uma cetona e às vezes essa dupla ligação, uma ligação vem aqui para baixo para fazer essa dupla ligação e o hidrogênio do carbono vem acompanhar o oxigênio. Então olha aqui, uma hora é cetona, uma hora é um enol. Então esse aqui é o equilíbrio ceto-enólico, tá? E é muito fácil identificar a tautomeria, porque eu tenho um equilíbrio dinâmico, que é representado pela dupla seta, que pode vir assim, tá, pessoal? Pode vir assim. Isso aqui significa equilíbrio dinâmico, tá? E eu tenho as setinhas no próprio composto, falando para onde cada ligação está indo. Então, quando eu vejo essa situação, se trata de uma tautomeria. Então, é esse o conteúdo que vai estar na prova. O que é isomeria, tá? Isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, metameria, tautomeria. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado. Beijo.